Bom, pessoal, vamos lá, né? Vocês já devem ter assistido alguma parte das aulas que faltavam aí para completar o assunto Brasil Colônia, né? Vocês estão aí? Eu estou aqui, né? E vamos, por causa dessa confusão toda aí, né, da greve e tudo mais, depois a gente pode até falar alguma coisa aqui dentro do próprio vídeo a respeito desse assunto, porque querendo ou não tem a ver com a nossa história, né? Então você já deve ter visto alguma coisa sobre Brasil Colônia aí, né, com o nosso colega Azaf, né? E eu vou dar continuidade, né, por via das dúvidas. Pode ser até que você já tenha visto alguma coisa sobre o assunto mineração, tá bom? Mas eu vou dar uma aula aqui agora para vocês sobre mineração, uma aula um pouco mais rápida, porque pode acontecer de repente vocês já terem visto isso aí, tá bom? Então, se vocês tiverem, vai como uma espécie de revisão, né? E se não viram, vão ver agora, né? E de uma forma que vocês não serão prejudicados no que diz respeito ao conteúdo do assunto, né? E depois, nas aulas seguintes, nós vamos dar prosseguimento aos temas, aos assuntos aí sobre a história do Brasil. Pois muito bem, né? Algumas considerações iniciais sobre a mineração, né? Gente, é o seguinte, a mineração no Brasil, ela, digamos assim, ela caracteriza o século XVIII no nosso país, né? Nós estávamos ainda vivendo o período do Brasil Colônia, né? E o ciclo da mineração, né, o surgimento dessa atividade econômica no Brasil gerou uma série de transformações, de mudanças, né, nos rumos do nosso processo colonizatório. Mudanças essas muito importantes, e que é muito importante também que você procure ler bastante sobre os temas que nós vamos abordar aqui, né, porque eu vou explicar cada um desses tópicos, né, cada um desses assuntos que são importantes relacionados aí, então, a mineração, mas é muito importante que você na sua casa, tá legal? Aprofunde o assunto, os temas com leituras, né? E eu vou chamando a atenção de vocês aí sobre alguns desses aspectos, tá certo? Bom, então vamos começar, né? Século XVIII, o que estava acontecendo no mundo? É importante a gente contextualizar, né? O século XVIII foi o século do iluminismo, o século das luzes, como era falado, né? Aqueles filósofos iluministas que falavam lá então sobre liberdade, igualdade, fraternidade, direito de participação do povo no processo político, né? Então quem são eles? Só relembrando, John Locke, né? Nós temos aí o Jean-Jacques Rousseau, né? O Barão de Montesquieu, né? Uma série de pensadores aí do século XVIII que foram então difundindo aí essas ideias. Citei apenas alguns porque a aula agora não é sobre iluminismo, mas foi o século do iluminismo. Mais próximo do final do século XVIII nós tivemos a independência dos Estados Unidos, depois a Revolução Francesa, né? Então foi o século XVIII, ele é caracterizado, ele é marcado por muitas mudanças, por muitas transformações no mundo inteiro, e todas essas transformações acabaram impactando de uma forma ou de outra o que estava acontecendo aqui no Brasil. E aqui no Brasil também nós tivemos, além dessas mudanças internacionais, né, nós tivemos também mudanças internas, todas elas ligadas ao surgimento dessa atividade que é então a mineração, tá certo? Então, o tema, digamos assim, o centro, a gente costuma usar uma linguagem um pouco mais difícil, o cerne, né, desse tema aí, vai ser então justamente essas consequências, as repercussões, né, do surgimento da mineração no Brasil para o desenvolvimento do processo colonizatório, né? Então, por favor, fiquem atentos aí ao nosso slide. Está aqui, mineração, século XVIII, né? Vamos dar uma avançada aqui. Consequências, que, como eu disse, vai ser o tema principal aí da nossa aula, né? O que a gente precisa se atentar mais a respeito da mineração são justamente as mudanças, as transformações que a mineração trouxe para nós, né? Então vamos ver aqui a primeira consequência que nós vamos comentar. Explosão demográfica, né? Então, gente, o Brasil, estima-se, nós não temos números exatos para poder apresentar para vocês, mas existem estimativas que o Brasil possuía, por volta de 1700, né, cerca de 300 mil habitantes.
essa população ela vai saltar desses 300 mil habitantes para mais de 3 milhões de habitantes em 1750. Então, quer dizer, em 50 anos aí, houve realmente uma explosão demográfica. O número de habitantes no Brasil cresceu bastante, né? A gente pode dizer que foi assim a consolidação do processo colonizatório aqui no Brasil, porque a ideia era povoar para garantir o território, né? E era fazer com que a colônia também gerasse riquezas, né? E maior profusão aí para Portugal. Então, observando a coisa desse ponto de vista, nós podemos dizer que a mineração ela representou assim a consolidação, né, desse processo colonizatório. Correto? Então vamos ver outras consequências. Vocês vão perceber uma coisa, que essas consequências, todas elas estão muito interligadas umas às outras, né? Para você entender uma, você tem que entender a outra tal, e assim por diante. Vamos lá. Então vamos ver qual vai ser a próxima consequência aí, né? Concentração populacional na região sudeste. Bom, além do aumento populacional, o que aconteceu? A maior parte dessa população que cresceu aqui no Brasil, ela se concentrou na região sudeste, né? Isso ajuda a gente a entender por que a região sudeste é hoje a mais populosa, com maior densidade populacional do nosso país. Assim como também é a região que apresenta, digamos assim, o maior índice de crescimento econômico. Não vamos falar em desenvolvimento econômico, mas em crescimento econômico, né? É lógico que não vai ser só a mineração que explica isso, porque depois veio o café, que se concentrou nessa região toda, e depois atrás do café veio a industrialização, assuntos que nós veremos logo mais, né? Mas essa concentração populacional, esse maior crescimento econômico da região sudeste, ela começa a se dar de forma mais intensa a partir da atividade mineradora. Então a mineração gerou também esta consequência. Continuemos aí no nosso slide, né? Qual seria então a outra consequência que nós teremos aí, tá? Perdão, vamos voltar aqui. A urbanização, né? Então, olha só como é que essas três consequências aqui, como que elas estão interligadas umas às outras, né? Crescimento da população, essa população se concentra no sudeste, e essa concentração toda de pessoas, ela vai gerar um processo urbanizatório, né? Então, o que aconteceu? Esse pessoal descobriu ouro. Esse ouro ele não estava espalhado pela colônia, né? Ele estava concentrado mais ou menos aqui na região sudeste, mais para o interior, né? Então, nessa região onde era possível se encontrar esses minérios, as pedras preciosas, enfim, né? As pessoas foram se aglomerando nesses locais, né? E essa aglomeração populacional ela foi dando origem às cidades, né? Então, se a gente for pegar o período anterior a 1700, nós vamos ver que no Brasil não existiam tantas cidades assim, que a gente pode chamar de cidade mesmo. Você tinha ali o Rio de Janeiro, Salvador, você tinha Recife, Olinda, São Luís, lá no Maranhão, né? E as outras cidades, elas estavam muito no início, muito no começo, né? Elas se assemelhavam muito mais a vilas, a vilarejos, né? E aí o que acontece? Vem a mineração e por volta de 1750 nós vamos ter assim, uma quantidade muito maior de cidades aqui na região das Minas Gerais, né? Nós vamos ter aí o surgimento de Sabará, né? De Diamantina, né? São João del Rei, Lavras, que mais? Ouro Preto, que na época se chamava Vila Rica, né? Então nós vamos ter assim, uma explosão urbanizatória também aqui no Brasil, muito dela concentrada aqui no que hoje é o estado de Minas Gerais. Perfeito? Vamos dar continuidade então. Qual seria a próxima consequência? Diversificação social. O que seria então essa diversificação social? Gente, a diversificação social ela tá ligada à própria atividade mineradora e também a essas consequências que nós acabamos de comentar aqui do crescimento populacional, da concentração populacional e tudo mais. Vejam bem, o que acontecia, gente? Muita gente no mesmo lugar, tá certo?
E aí, lógico, a troca de informações, troca de ideias e também de mercadorias começa a ser muito maior entre as pessoas. Isso vai meio que movimentando o comércio local ali. Isso vai dando origem a uma série de atividades. Pessoas que trabalhavam diretamente com comércio, aquelas que se tornavam transportadoras, né, os tropeiros que levavam mercadorias de um lugar para outro. E aí também começa a se multiplicar atividades como, por exemplo, alfaiates, né, sapateiros, pessoas que trabalhavam para atender toda essa população que estava se concentrando ali, né? E se vocês perceberam, essas atividades eram atividades livres, ou seja, não eram realizadas por escravos, né? Então você passou a ter, digamos assim, uma diversidade social maior, né? Se você comparar essa sociedade mineradora com a sociedade açucareira, que é daquela das lavouras da cana-de-açúcar, que era uma sociedade bipolar, você tinha praticamente somente donos de fazendas, né, e de escravos, e abaixo dele escravos. A classe média ela praticamente não existia. Essa classe intermediária entre os grandes proprietários e os escravos, com a mineração ela começa a crescer, tá? Então você tem um crescimento aí do que a gente poderia chamar de classe média, né, que seriam essas outras atividades. É bom entender que o conceito de classe média daquela época e o de hoje são conceitos diferentes, né? Os critérios para poder classificar cada uma delas é diferente. Então não adianta você que está aí, né, querer pensar, falar assim, quem é classe média hoje, será que a pessoa vivia do mesmo jeito? Não, é muito difícil você fazer essa comparação, mas para efeito de referência é só você entender que essa classe média que a gente está chamando de classe média eram pessoas que não eram donos de grandes latifúndios, de escravos, e também não eram escravos, então eram trabalhadores livres, né? Então esse número de trabalhadores livres, essas atividades que iam surgindo aí, né, elas acabaram fazendo aumentar essa classe média aqui no Brasil, perfeito? Então essa foi uma consequência, uma repercussão importante. Vocês estão notando, o Brasil estava mudando bastante, né? Então isso que é importante a gente perceber acerca da mineração, tá? Vamos dar uma olhada aí mais uma vez no nosso slide. Além da diversificação social, nós tivemos aqui uma efervescência cultural, tá? O que nós vamos chamar de efervescência cultural aqui? Bom, é o seguinte, não somente as pessoas que estavam aqui, que foram realizando atividades diferentes, muita gente veio de fora, principalmente de Portugal, né, justamente para quê? Para poder realizar algumas atividades que estavam ligadas diretamente à atividade mineradora. Você precisava de pessoas que tivessem conhecimento de contabilidade, de administração, justamente para administrar toda essa atividade aqui no Brasil. E essas pessoas, elas vinham de fora, eram pessoas que tinham estudado, que tinham feito curso superior lá na Europa, né? Então, essas pessoas eram contratadas pelo governo de Portugal, eram enviadas pelo governo para aqui no Brasil exercerem cargos como, por exemplo, de intendente. O que é intendente? Esse intendente era uma espécie de governador local, entendeu? Então se você tinha o distrito Diamantino, vamos pegar aqui por exemplo a Vila Rica, né? Vila Rica você tinha um intendente de Vila Rica, né, que cuidava então da administração, é como se fosse o prefeito ali da cidade de Vila Rica, né? Então foram se criando distritos, cidades, e quem governava isso eram então esses intendentes que vinham de fora, né, que vinham lá de Portugal na maioria dos casos. Vocês devem se recordar, quando a gente estava estudando capitanias hereditárias, nós estudamos lá as chamadas câmaras municipais. As câmaras municipais funcionavam como prefeitura. Quem é que ocupava os cargos nessas câmaras municipais? Eram os chamados homens bons, né? Os caras que eram donos de terra, de escravo e tudo mais. Mas esses caras eram brasileiros, né? E muitos deles não tinham, digamos assim, um estudo adequado para poder cuidar da administração diretamente. E também não contavam com a confiança do governo de Portugal. O governo de Portugal confiava muito mais em portugueses do que nos brasileiros que estavam aqui, ainda mais para cuidar de ouro, prata, né, coisa que tinha muito valor, né? Então eles acabaram então criando essas intendências, que foram órgãos criados aí especificamente para cuidar da administração da atividade mineradora, né? Então esses caras vinham de fora, tal, vinham recebendo um bom salário, com uma série de incentivos, né, financeiros por parte do governo de Portugal, e eram pessoas letradas, como eu acabei de dizer, elas tinham estudado, tinham feito curso superior, né? E não foram só esses intendentes, foram uma série de comandante de guarda, né, advogado, médicos,
enfim, uma série de profissões que quase não existiam aqui no Brasil nessa época começou a existir. E eram pessoas que tinham um certo estudo, tinham um certo conhecimento das coisas. Quando essas pessoas chegaram aqui, o que aconteceu, gente? Não tinha teatro, não tinha locais para apresentações musicais, né? Lá na Europa o pessoal estava muito acostumado a fazer saraus literários, saraus musicais, né? As pessoas se encontravam, ouviam música, alguém que soubesse tocar. Vamos lembrar que naquela época não existia MP3, não existia disco, CD e tal, não tinha nada disso, não tinha internet, né? Então a diversão das pessoas era o quê? Se você quisesse ouvir música, tinha que ser ao vivo, cara, entendeu? Tinha que ter um músico tocando ali, né? Então, o músico nessa época ele tinha muito mais emprego do que nos dias de hoje, porque hoje em dia você não precisa do músico para ouvir música, você ouve, né, ali na máquina, no computador, no seu MP3 aí, enfim. Tá? Naquela época você não tinha isso, tá? Então o músico tinha muito mais emprego nesse período aí da nossa história, né? Nos períodos anteriores aí também. Que ouvir música tem que contratar um músico, não tem outro jeito. Tá? A mesma coisa o teatro, aqui no Brasil não tinha teatro, né? Ou seja, a vida cultural no Brasil ela era muito pobre, né, até essa época. E aí o Brasil começa a ter uma vida cultural mais ativa, principalmente por conta da mineração, né? Então não é à toa que a gente vai ver o surgimento de diversas manifestações culturais, o Aleijadinho, o famoso Aleijadinho, né? Ele surgiu nessa época, né? Aí nós vamos ter aí manifestações na literatura brasileira, né? Então, quer dizer, a literatura se movimenta, as artes plásticas se movimentam, você vai ter um cenário musical mais ativo, assim, né? Músicas que eram mais ouvidas na Europa começam a chegar mais aqui no nosso país, então você passa a ter uma vida cultural bem mais ativa. É isso que a gente está chamando aqui, então, de efervescência cultural, perfeito? Vamos ver uma outra consequência. Maior mobilidade social. Bom, é uma coisa que você já deve ter notado, né? Por tudo isso que a gente já falou. Você tinha maior oportunidade de trabalho, tá? Porque você tinha mais cidades, você tinha maior aglomeração de pessoas, as atividades foram se multiplicando. Então, enfim, as oportunidades de trabalho livre, elas eram maiores. E isso criou uma maior mobilidade social, se comparada, né, a sociedade açucareira, que, como eu disse, é aquela sociedade bipolar. Então você não tinha, né, vamos dizer assim, muito para onde correr naquela sociedade chamada de sociedade açucareira. Né? Agora, já com a atividade mineradora, dentro da sociedade mineradora, né, as chances de ascensão social, de você ganhar algum dinheiro, de repente, né, você podia encontrar um filão lá de ouro, alguma coisa assim, né, e começar com a mineração, ir juntando dinheiro, enfim, investir em outras coisas, você conseguia ter uma melhoria. Isso não quer dizer que a vida nessa época fosse muito fácil, não. Daqui a pouco nós vamos ver por quê, tá? Não tenho essa ilusão. Mas é importante você saber que as chances, que as oportunidades, elas passaram a ser maiores durante a mineração do que em outros períodos aí da nossa história. Então é isso aí que nós estamos chamando, né, de uma maior mobilidade social. Vamos ver uma outra consequência. Houve também mudança do centro econômico, que era no Nordeste, por causa do que, hein, gente? Por causa do quê? Por causa da atividade açucareira. E aí esse centro econômico que antes se concentrava no Nordeste, principalmente no litoral, né, ele vem para a região Sudeste, né, se desloca, ou seja, o Sudeste passa a ser o centro econômico do Brasil, e também na região Sudeste houve uma maior concentração dessas cidades, da aglomeração de pessoas, aonde? No interior. Então nós tivemos uma mudança do Nordeste para o Sudeste e do litoral para o interior da região Sudeste. Tá? Houve então aquilo que a gente chama de interiorização do processo de ocupação do território brasileiro, ou uma interiorização da colonização aqui no Brasil. Perfeito? Isso aqui é tranquilo de entender. Tá? Vamos ver então uma outra consequência aqui. Né? Povoamento do sul por conta da pecuária. Vamos lá. Né? Gente, pecuária é o assunto da mineração, sim, mas como eu
como eu já disse aqui, uma série de outras atividades eram desenvolvidas em torno da mineração, porque as pessoas não iam comer ouro, beber suco de ouro, assim como lá na época do açúcar, você não ia também comer rapadura e tomar garapa, né, na hora do almoço. Então uma série de outras atividades foram se desenvolvendo, né, em torno aí dessa aglomeração. E aí o que aconteceu? Lá no sul do Brasil, Rio Grande do Sul, né, naquela região ali, era uma região onde você tinha digamos, uma quantidade muito grande de povoamentos que foram criados pelos jesuítas, né? Eram os aldeamentos jesuíticos, né? Ou também chamados de missões jesuíticas, né? Então a quantidade dessas missões lá no sul do Brasil, ela era muito grande, né? Até os jesuítas tinham uma certa preferência de ir para a região sul do Brasil, porque era uma região muito pouco povoada, né? E assim eles teriam, digamos assim, um pouco mais de tranquilidade para realizar o seu trabalho de catequização junto aos indígenas, porque nas regiões um pouco mais povoadas, o que aconteceu? A resistência dos colonos à presença dos jesuítas era grande, né? Os conflitos entre jesuítas e colonos era grande justamente porque os jesuítas eles buscavam proteger os índios da escravidão, né? Mas catequizavam, né? Ou seja, eles estavam modificando a cultura desses índios, ensinando a eles a cultura europeia, enfim, era um processo de aculturação, né? Mas mesmo assim eles defendiam os índios da escravidão, e muitos colonos queriam o quê? Queriam justamente a escravização, né, desses índios, porque o índio, como eu já falei em outras oportunidades, era um escravo que saía bem mais barato para o colono brasileiro. Para o governo de Portugal não era vantagem, né, porque o governo de Portugal ele ganhava dinheiro, ganhava muito dinheiro com o comércio, com o tráfico de escravos africanos, né? Então esse é um dos motivos, não é o único, é um dos motivos que fazia com que o governo de Portugal apoiasse essa política dos jesuítas aí de proibir a escravidão indígena, né? Lembrando também, eu sempre repito isso, vocês não podem esquecer disso na hora do vestibular, essa é uma dica importante, tá? Isso não quer dizer que o governo de Portugal realmente fizesse questão de proibir totalmente a escravidão indígena, né? Porque ele meio que já tinha uma noção que se ele proibisse totalmente a escravidão indígena, em muitas regiões, o processo colonizatório de povoamento, né, estaria prejudicado, porque muita gente não tinha realmente condições de ficar comprando escravo africano. Então, se ele fosse levar a ferro e fogo o governo de Portugal, fosse levar a ferro e fogo essa proibição da escravidão indígena, né, ele temia pelo fracasso do processo colonizatório aqui no Brasil, né? Então ele fazia, né, criava leis aí proibindo a escravidão indígena, de vez em quando fazia cara de que estava realmente fiscalizando isso aí, mas na maioria das vezes a encrenca ficava aí entre os colonos e esses jesuítas. Mas enfim, os jesuítas, como eu estava dizendo, então eles fugiam, né, das regiões lá onde você tinha uma concentração populacional um pouco maior, e ia para regiões mais isoladas para ter mais tranquilidade para poder trabalhar com esses índios. Mas aí o que começou a acontecer? Quando você começou a ter uma maior concentração de missões jesuíticas, aí teve uma galera aí, né, que pensou o seguinte: pô, cara, esse negócio aí para mim pode ser bom. Que galera que é essa? Os bandeirantes. Os bandeirantes, uma das formas deles ganharem dinheiro era fazendo o quê? Era pegando índio, pegando esse índio selvagem e transformando esse índio escravo e vendendo para os colonos, né? Pois muito bem, o índio que já sabia falar o português, que já conhecia o trabalho na agricultura, né? Que já conhecia, assim, para resumir, os hábitos, os costumes, a forma de trabalhar a língua dos portugueses, era um índio mais valorizado, era mais procurado, entendeu? Imagine você no lugar de um colono, você fala assim: eu quero uma pessoa para trabalhar para mim. Você pegar um índio bravio, selvagem, você ainda tem que tentar domesticar esse cara, né? E podia ser que você não conseguisse, então você podia perder dinheiro. Agora, se você pegasse um índio que já falasse o português, já soubesse trabalhar, já só faz isso, faz aquilo, pronto, está resolvido o problema. Então era um índio mais valorizado. Por conta disso, alguns jesuítas cresceram o olho, falaram: opa, peraí, lá tem muita missão, eu vou pegar a índio ali dessas missões, que é índio já aculturado. É lógico que isso não era uma coisa legal,
Tá? Era uma atividade legal, mas muitos bandeirantes fizeram isso. Eles iam para o sul do Brasil, atacavam essas missões jesuíticas ali, tá? Pegavam os índios e depois levavam para outras regiões para poder vender como escravos. Tá? E muitos padres jesuítas acabaram sendo mortos, né? Porque eles não queriam deixar testemunha, né? Por conta desses ataques aí. E aí nessas aldeias, nessas missões, ficava a destruição para trás. Aí que eles atacavam e tal. E ali tinha gado. Tá legal? Você tinha gado bovino ali. E esse gado, que os bandeirantes não faziam uso dele, né? Esse gado ficava solto. E ali no sul do Brasil, você tem ali já é da natureza local ali, né? Assim, áreas extensas de pastagem natural. Então esse gado, como ele não tinha muitos inimigos naturais, né? Não tinha grandes competidores ali naquele habitat, né? Esse gado foi se espalhando, foi se multiplicando. Então, na época da mineração, a população bovina, né, o gado bovino ali no Rio Grande do Sul, era bastante grande. Tá? E a demanda por carne na região sudeste aumentou muito por causa da mineração. E aí muitas pessoas falam, opa, peraí, vou lá para o sul, ali eu pego uma fazenda, porque ali não tem quase nada ocupado, né? Então eu posso pegar esse gado, cercar ali e formar ali uma fazenda de criação de gado. E aí eu vou vender esse gado para a região da mineração, tá legal? Então aí o sul do Brasil ele também começa a ser ocupado, tá legal? Por conta do quê? Ele começa a ser ocupado justamente por conta da atividade pecuária que, como vocês estão percebendo, está ligado diretamente aí, né, à atividade mineradora. Por isso que a gente coloca a ocupação do sul do Brasil também como sendo uma das repercussões, uma das consequências da atividade mineradora. Vejamos. Né? Então está aqui povoamento do sul por conta da pecuária. E como eu já abordei, houve um crescimento do comércio interno no Brasil. Tá? E aqui cabe uma observação. Tá? Um dos setores do comércio brasileiro que cresceu nessa época foi do comércio interno de escravos. Tá? Porque as regiões onde acontecia a lavoura, a atividade açucareira, né, onde ocorria então a lavoura açucareira, estava sofrendo já de uma decadência da atividade açucareira já há algum tempo, já há alguns anos. Né? E aí o que aconteceu? Esses fazendeiros que trabalhavam com a cana-de-açúcar, precisando de dinheiro, eles começam a vender escravos para a região da mineração. Porque o escravo começou a ficar valorizado, porque foi aumentando a população na região mineradora e as pessoas precisavam de escravos também para poder trabalhar ali. Né? Então a procura por escravos aumentou bastante. Tá? Então aqui cabe uma outra observação dentro dessa observação. É o seguinte, quando a gente diz que você tinha um maior espaço para o trabalho assalariado, para o trabalho livre, para mobilização, para mobilidade social, melhor dizendo, por causa da mineração, às vezes isso pode causar a falsa impressão em vocês, alunos aí, de que a escravidão diminuiu no Brasil, né, nas regiões da mineração. Tá legal? Houve um aumento no número de escravos no Brasil nesse período, porque a procura aumentou. Então você tinha muitos escravos trabalhando na mineração. Tá? Então houve um crescimento do número de escravos no Brasil nesse período aí. Tá? O que você tinha era o quê? Uma maior oportunidade para o trabalho livre, para o trabalho assalariado. Mas isso não quer dizer que o trabalho escravo tenha diminuído. Não, aumentou. E uma boa parte, mas uma parte, né, eu não diria uma boa parte, mas uma parte dos escravos que eram utilizados na atividade mineradora eram escravos comprados internamente. Porque esse escravo que era comprado internamente, ele saía até um pouco mais barato do que o escravo que vinha diretamente da África. Né? Então isso passou a ser um bom negócio para quem tinha escravos. Né? Eles meio que estimulavam a reprodução lá entre os escravos, né? Ou vendiam aqueles que já não tinham um valor comercial muito grande, e esses escravos acabavam indo para a região mineradora. Tá?
Saindo da observação, voltando ao tema principal, o que aconteceu no Brasil foi uma diversificação do comércio interno no Brasil. Né? Um comércio interno que era muito fraco, quase inexistente no Brasil colônia, ele começa a se tornar muito maior, muito mais dinâmico. A troca de mercadorias internamente passou a ser muito maior com a mineração. Bom, vamos lá, errei aqui, vamos para o slide, né? Crescimento do comércio interno, vamos ver aqui. E aí, gente, com tudo isso, né, foi necessário para o governo de Portugal aumentar a fiscalização. Por que aumentar a fiscalização? Porque o ouro é muito mais fácil de você contrabandear. Uma pequena quantidade de ouro tem um valor muito grande, né? E isso faz com que a facilidade de você sair com esse ouro do país de na forma de contrabando fosse muito maior, né? E o governo de Portugal nessa época em crise, né, precisando de arrecadar mais, então ele vai aumentando a tributação, porque ele pensou o que, gente? Ele pensou o seguinte, falou, cara, qual que é o imposto que existe no Brasil? É o quinto, 20%. Oh, a gente vai ficar só com 20% desse ouro? Não, a gente tem que ficar com mais desse ouro. É ouro, é o que a gente sempre procurou, que a gente mais buscou durante todo o processo colonizatório, era tentar achar ouro no Brasil. Então eles falaram, não, nós não podemos deixar, entendeu? Os brasileiros ficarem aí com 80% desse ouro, né? E o restante da população. Nós temos que pegar uma faixa maior. E aí foram sendo criados, tá, uma série de outros impostos, como, por exemplo, eu vou citar aqui alguns, lembrando mais uma vez, é muito importante que você na sua casa leia, tá? Eu estou citando aqui os acontecimentos, os fatos, né, e os pontos mais importantes desse assunto, mas vou só citar, tá? Foi criado, por exemplo, a captação. O que era a captação? Era um imposto cobrado por cabeça de escravos, tá? 17 gramas de ouro anual. Então, independente da quantidade de ouro que você conseguisse arrecadar como minerador, se você tivesse escravo, e mesmo que você não fosse minerador, tá? O fato de você ter escravo, você já era obrigado a pagar. Era uma espécie de IPVA, né? Esse imposto que é cobrado sobre os carros aí, né? Sobre os veículos aqui no Brasil, era uma espécie de IPVA sobre o escravo, né? Então eles acabaram criando esse imposto para aumentar a arrecadação. E esse imposto, ele era anual, todo ano você tinha que pagar, tá certo? Outro imposto criado na época foi a finta. A finta foi o quê? O governo de Portugal, ele criou uma cota anual de quantidade de ouro que deveria ser explorado num determinado distrito, né? Falou assim, então nós temos que arrecadar X ouro aqui nessa época, né? Para o Brasil, de uma forma geral, o mínimo era 100 arrobas de ouro, né? Aí você fala, nossa, caramba, 100 arrobas de ouro? Pois isso são estatísticas, né? Tem algumas estatísticas aí que falam em 3.000 toneladas de ouro que saíram do Brasil nessa época, é coisa pra caramba, né? Então, se estabeleceu-se ali essa cota anual, né? E o pessoal tinha que cobrir essa cota. Essa cota ela era baseada no quê? Ela era baseada numa estatística. Os caras faziam meio que uma média dos últimos anos, né? E lógico, quando eles criaram esse imposto, era uma época que a mineração já estava começando, a produção de ouro no Brasil já estava começando a entrar numa decadência, né? Um declínio aí, tá? Então estava diminuindo. Os caras preocupados com isso, eles começaram a fazer uma média dos anos anteriores, quando então a produção de ouro era maior, né? Para poder agregar na média daquele ano e aí o que acontecia? Você estava conseguindo explorar uma quantidade de ouro cada vez menor, mas o imposto ele sempre continuava bem mais alto e aumentando em relação à quantidade de ouro que você estava explorando, né? Ou seja, eles criaram uma maneira de estar sempre aumentando o imposto independente do que você estivesse arrecadando. E depois o governo fez o seguinte, para piorar, ele criou uma outra forma fiscal que era a chamada derrama, tá? Gente, o que era essa derrama? Era o seguinte, se você, quando eu estou falando você, as pessoas que moravam no Brasil colônia nessa época, na região mineradora,
não conseguissem atingir aquela média que era exigida pela finta, tá? O governo ele passava a ter o direito de entrar nas propriedades particulares das pessoas e pegar qualquer objeto de valor, tá certo? Qualquer coisa que tivesse valor na sua propriedade, para efeito de complementação dessa finta, né? É claro que essa medida é uma medida extremamente impopular, né? Ainda mais se a gente considerar que era a época do iluminismo, a época das revoluções, né? Foi o século das revoluções aí. Então, veja bem, era uma coisa que poderia provocar uma insatisfação popular muito grande, tá? Então o governo, na realidade, ele criou essa derrama aí, mas com o objetivo de criar uma pressão em cima das pessoas para que elas não escondessem, não contrabandeassem, porque o governo de Portugal acreditava que uma boa parte da responsabilidade pelo declínio da atividade mineradora, né, da arrecadação de ouro aqui no Brasil, era por conta do aumento do contrabando, por causa do aumento da sonegação. Então, preocupado com isso, ele criou essa derrama aí para meio que forçar, botar medo, tocar o terror lá nos colonos, para poder fazer com que eles entregassem todo o ouro para o governo de Portugal, né? Mas o governo, na realidade, ele evitava de usar esse tipo de instituto fiscal, né, justamente para não causar uma insatisfação popular muito grande, tá certo? Aí você deve estar pensando, nossa, tá louco, esse governo só aumentar, esse povo aceitava isso? Teve a Inconfidência Mineira. Um dos fatores da Inconfidência Mineira foi justamente o quê? A criação da derrama, né? Assim como a insatisfação gerada por todos os impostos cobrados pelo governo de Portugal. Lembra lá no comecinho dessa aula que eu falei, a gente pode de repente até comentar alguma coisa sobre a greve dos caminhoneiros. Então, aproveitando a situação, né, nós sabemos que a carga tributária no Brasil atualmente é uma das maiores do mundo. Aí, professor, mas eles não fazem esse negócio de criar um imposto que é sempre aumentando mesmo com a queda da arrecadação. Não. O governo, ele deveria, por exemplo, eu estou falando do governo de hoje, tá? Ele deveria fazer uma correção ano a ano da tabela, tá legal? Do imposto de renda. O que quer dizer essa correção, professor? O governo ele vai analisar a inflação, o crescimento dos preços, o ganho do trabalhador brasileiro, né, uma série de índices aí, para saber, né, até que faixa de renda o cara deve ou não pagar impostos. Ou seja, o cara que ganhava, por exemplo, 3 mil reais há 10 anos atrás, esses 3 mil reais há 10 anos atrás, ele tinha uma capacidade de compra com esses 3 mil reais. Passados esses 10 anos, com inflação, correção e tudo mais, esses 3 mil já não representam o mesmo poder de compra de 10 anos atrás. Tá? Mas o que o governo atualmente está fazendo? Ele simplesmente não está corrigindo a tabela do imposto de renda, né? Já se passaram longos anos e o governo não corrige. Ou seja, o cara que pagava imposto lá há 10 anos atrás, com esses 3 mil reais, ele está pagando hoje. Só que o que aconteceu? A capacidade de compra dele caiu bastante, mas mesmo assim o governo considera que ele tem a mesma capacidade de compra, por isso que ele está cobrando imposto de renda na mesma faixa. E aí? Não é igual a finta? É a mesma coisa, né? Me parece que nós não somos tão mais espertos do que o povo que vivia aqui no Brasil no século XVIII, não é verdade? Bom, por que eu estou falando isso, gente? A carga tributária na região mineradora, principalmente nessa época, era altíssima. Então, apesar das maiores oportunidades de trabalho, de emprego que as pessoas tinham, apesar disso, o que acontecia na prática era muito difícil você conseguir se dar bem nessa região, porque a quantidade de impostos era altíssima, tá? Você tinha, por exemplo, o imposto de entrada. Toda mercadoria que vinha de fora, para entrar na região mineradora, ela tinha que pagar um imposto de entrada. Esse imposto era alto, né? Então, o custo de vida dentro da região mineradora era altíssimo. Por isso que poucas pessoas de verdade conseguiram enriquecer nessa época. E por isso que muita gente acabava fazendo o quê para poder sobreviver? Só negava. Por que o Brasil é assim hoje? Tá?
Então vamos ver se nós temos mais alguma coisa. E a mudança da capital, né, para o Rio de Janeiro em 1763, lá pelo Marquês de Pombal. Por quê? Porque o Rio de Janeiro ficava mais próximo da região mineradora, né? Então ficava mais fácil de fiscalizar, e criou-se lá a Estrada Real, né, obrigando todo o transporte do ouro, tal, né, que deveria ser feito somente, né, através dessa Estrada Real, que era fiscalizada de fora a fora por tropas, então, do governo português. Será que a gente tem mais alguma coisa? Não, não temos não. Então vamos voltar, tá certo? Gente, vamos dar aqui então por encerrada essa aula sobre mineração. Eu abordei para vocês os aspectos mais importantes da mineração, tá? Eu acho que com isso dá para você depois chegar em casa, ler e estudar, dá para entender tudo certinho. Eu não falei sobre tudo, tá? Por exemplo, uma das consequências que a gente poderia apontar, né, seriam as revoltas que aconteceram em função da mineração. Revoltas essas que nós já abordamos aí nas rebeliões nativistas, né, nos movimentos nativistas. A gente poderia citar a Guerra dos Emboabas, né, que aconteceu aqui na região mineradora, entre os paulistas que já estavam aqui, o pessoal que veio de fora, né, os paulistas achavam que eles tinham o direito à exclusividade na exploração de ouro, né, e acabou havendo uma guerra entre esses dois grupos aí, uma guerra sangrenta, diga-se de passagem, né. Teve também a revolta de Filipe dos Santos, ou a revolta de Vila Rica, que foi em 1720, lá em Vila Rica, onde hoje é Ouro Preto, né, que foi por conta da criação das casas de fundição, né? O que eram essas casas de fundição? Era o lugar onde você deveria levar o ouro para esse ouro ser derretido e ser quintado, ou seja, já tirar dali o imposto que cabia a Portugal, né? Essas casas de fundição ficavam longe, distantes aí dos lugares onde os caras trabalhavam com a mineração, né? Lá o pessoal também dava um jeitinho de pegar às vezes um pouquinho a mais para ele, tinha o pessoal meio que trabalhava ali, acabava pegando um pouco mais. Isso foi gerando revolta na população, e esse cara chamado Filipe dos Santos resolve então fazer uma revolta contra o governador lá, o Conde de Assumar, né? Mas depois essa revolta acabou sendo abafada, mas teve derramamento de sangue, teve insatisfação popular em relação aí também às coisas que aconteceram em função da atividade mineradora no Brasil. Gente, eu acho que deu, né? Eu já estourei até um pouquinho o tempo aí, beleza? Então fica assim, até a próxima aula, valeu!